E a imprensa argentina colocou Di Maria no caminho do Internacional na Sul-Americana. É isso mesmo, a equipe do Rosário Central, adversário do Inter na terceira fase da Sul-Americana, a partir do mês de julho, fez proposta para contratar Ángel Di Maria. O jogador que inclusive é cria das categorias de base do próprio Rosário Central. E no vídeo hoje eu quero te trazer mais informações sobre essa situação. Além disso, também eu quero te falar sobre André Ramalho, zagueiro que há muito tempo está na mira do Internacional, porém agora existe um outro clube do futebol brasileiro que também sondou a situação do jogador. No vídeo hoje eu quero te dizer o que disse a assessoria do André Ramalho, no caso o staff do jogador, sobre essa possibilidade, inclusive de vinda no Internacional. Quero te falar também sobre um problema novo que o técnico Eduardo Cudê teve no treino de hoje, nessa sexta-feira, treino que aconteceu em Alvorada, agora às 13h30. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes da gente começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários, eu já vou fazer a seguinte pergunta para ti sobre zagueiros. O Inter vai precisar trazer um zagueiro dentro dessa janela de transferências, e aí eu faço a pergunta para ti: qual zagueiro você gostaria no Internacional? Yenry Mina, André Ramalho, outro zagueiro? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, obviamente, dentro da realidade do Inter, né? Não vem, por exemplo, com o nome do Sérgio Ramos, que é um jogador que ficou livre no mercado, mas a gente sabe que não existe, por exemplo, a menor possibilidade do Inter contratar este jogador, tá bom? Mas vamos começar então aqui esse vídeo com as principais informações do Inter primeiro, para tratar sobre o treino do Inter que aconteceu nessa sexta-feira lá no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada, né, CT das categorias de base do Internacional, onde o Inter está treinando. E só antes de falar sobre isso, eu quero te trazer sobre uma notícia muito boa que a gente teve no dia de hoje, mas uma notícia inclusive que eu acho que é a melhor notícia do dia, que é sobre Estádio Beira-Rio, porque a CBF confirmou já no seu site que o jogo do Inter do outro fim de semana, no próximo dia 7, contra o Vasco da Gama, vai acontecer no Estádio Beira-Rio. Ou seja, o Estádio Beira-Rio está pronto para receber um jogo do Internacional e vai ser palco de Inter e Vasco. Jogo que acontece daqui 2 rodadas pelo Campeonato Brasileiro. O Inter joga nesse domingo agora contra o Criciúma, na quarta-feira contra o Fluminense no Maracanã, e no fim de semana volta a ser mandante, e aí vai ser no Estádio Beira-Rio para a partida contra a equipe do Vasco, né? Na minha opinião, foi a melhor notícia que o Inter teve no dia de hoje, porque a partir de agora o Inter vai ter menos viagem para fazer, o Inter não vai precisar mais ficar se deslocando, por exemplo, toda hora de ônibus para ir, por exemplo, jogar no Heriberto Wilson, que era o estádio onde o Inter era mandante, e só aí o Inter gastava 4 horas do seu dia, né, só tendo que levar os jogadores, por exemplo, de ônibus. E além disso, o Inter vai ter uma logística a partir de agora muito mais fácil. A gente sabe, o aeroporto Salgado Filho ainda não está à disposição, existem 2 aeroportos, que é o de Canoas e o de Caxias, que algumas vezes o Inter usa, mas ainda assim o Inter vai ter uma logística um pouco melhor, já que a partir de agora os jogos em casa o Inter vai poder ter, por exemplo, né, dentro do estádio Beira-Rio, tá bom? Mas, falando exatamente sobre o treino que aconteceu agora há pouco no Inter, e aí eu já não quero te trazer uma notícia tão boa, né? Quero trazer uma notícia ruim, na verdade, que é sobre Fabrício Bustos, tá? O Fabrício Bustos é dúvida para o jogo contra o Criciúma. Por quê? Ele tá, inclusive, recuperado da sua lesão. Ele tinha, na verdade, do terceiro cartão amarelo. Ele tomou o terceiro cartão no Clássico Grenal, ficou de fora no jogo contra o Atlético Mineiro, e agora no fim de semana ele poderia voltar. Porém, por que ele é dúvida para o jogo contra o Criciúma? Porque ele teve um choque no Clássico Grenal. Esse choque possivelmente foi na região da coxa. E aí, por causa disso, ele vem sentindo algumas dores nesses últimos dias. Inclusive no treino de hoje, que aconteceu dentro do Internacional. Foi um atleta que não participou, por exemplo, na atividade por inteiro. E ele vem, inclusive, sentindo aquela região, né, que na verdade não é nem da coxa, é da bacia. O Inter acabou de divulgar, inclusive, essa informação aqui no momento que eu tô gravando esse vídeo. É na região da bacia.
ele teve um choque no Clássico Grenal e ele tá sentindo essas dores, por isso que ele não treinou, por exemplo, de maneira completa nessa sexta-feira e por isso que ele é dúvida por jogo do fim de semana contra o Criciúma. Se ele não estiver à disposição, a gente sabe quem vai entrar no lugar. Hugo Malo, que foi inclusive lateral direito contra o Atlético Mineiro, mas Fabrício Bustos é dúvida, porque tá com dores na região da bacia devido a um choque que ele teve, né, com outro jogador, possivelmente no último Clássico Grenal, tá bom? Outra situação que eu quero trazer agora e aí falar sobre negociações é primeiro falar sobre, inclusive, um azar do Inter, né? Primeiro, o Inter já teve, né, a certa incompetência de ir, por exemplo, para uma terceira fase sul-americana. O Inter poderia ter evitado isso, né? Evitado de, por exemplo, ter que ir a Rosário, ter que enfrentar, por exemplo, o Rosário Central. E além disso, o Inter pode estar dando a partir de agora um outro azar. Porque a equipe do Rosário Central, informação lá da Argentina, o Rosário Central fez uma proposta para contratar Ángel Di Maria, que inclusive em dado momento foi inclusive especulado no Internacional, principalmente no começo dessa temporada. O Di Maria é cria das categorias de base do Rosário e ele, teoricamente, teria sim esse interesse em encerrar a carreira no Rosário. E seria, inclusive, no ano passado, ainda depois da Copa do Mundo, ele tinha falado que ia encerrar a carreira no Rosário. Mas aí aconteceu um episódio muito importante que eu tenho para contar para vocês. O rival do Rosário Central, que é o Newell's Old Boys, a torcida organizada do Newell's Old Boys, na verdade a barra brava deles, né, que é a torcida organizada lá na Argentina, eles fizeram uma pichação no muro do Rosário Central falando a seguinte frase: Di Maria, se você vier para cá, vamos realmente acabar, no sentido literal da palavra, com a sua família, né? Troque o acabar por aquela outra frase um pouco mais forte, né? No tom realmente de ameaça para o Ángel Di Maria. Isso acabou preocupando muito o Di Maria. O Di Maria, que estava muito certo realmente de voltar a querer encerrar a carreira no Rosário Central, voltou atrás e agora estava pensando, por exemplo, em ir para o MLS, jogar, por exemplo, com o Lionel Messi. Mas o Rosário Central, mesmo assim, fez essa proposta de pré-contrato, porque ele já pode assinar. Ele vai ficar livre no mercado aqui, alguns dias ele vai ficar livre no mercado e ele pode fechar com qualquer clube. E o Rosário fez essa proposta para contratar o jogador. Se não tivesse essa ameaça que eu te falei, trazida pela torcida organizada do Newell's Old Boys, ele seria sim jogador do Rosário, mas devido a tudo que isso aconteceu, gerou uma certa insegurança por parte da família, por isso que a tendência é que ele não vá. Mas existe ainda assim a possibilidade de ele aceitar. Daqui a pouco o Rosário fazer alguma medida de segurança, daqui a pouco ele não trazer a família, enfim, algo pode acabar acontecendo para esse desfecho ser positivo para o lado do time argentino. E aí, por exemplo, o Rosário teria o Di Maria para os confrontos contra o Inter na Sul-Americana agora na metade da temporada, que seria uma péssima de uma notícia para o Inter, porque o Di Maria ainda está jogando muita bola. Jogou muito bem no Benfica nessa temporada pelo Campeonato Português. O Benfica também foi bem, por exemplo, nos torneios internacionais que disputou, e realmente foi um cara que, inclusive, na própria seleção argentina, tá jogando bem. Ele jogou muito bem, por exemplo, agora com a seleção argentina, enquanto foi convocado, não nessa Copa América, mas antes disso, nos amistosos do ano passado, e realmente é um cara que iria agregar muito a equipe do Rosário e dificultar muito a vida do Inter. Outra situação que eu quero te falar é sobre André Ramalho, zagueiro do PSV da Holanda, jogador que vai ficar livre no mercado agora daqui 2 dias para ser mais preciso. A partir do dia 1º de julho, né, ele vai chegar no seu último mês de contrato e aí, teoricamente, virtualmente, ele já está sem clube, tá? O André Ramalho, nesse momento, é um jogador brasileiro, foi muito bem, inclusive, na equipe do PSV. É um jogador que tem a maior porcentagem de bolas longas certas dentro do campeonato holandês e foi um jogador que no começo desse ano chegou, inclusive, a ser sondado pelo Internacional. Eu conversei com o staff do jogador, ele me disse que sim, houve uma sondagem por parte do Inter, foi um jogador que foi observado pelo Internacional, mas o Inter não chegou a enviar uma proposta. Agora, existe um outro clube que está interessado na sua contratação, que é o Vasco da Gama. A gente sabe que o Vasco vai fazer algumas contratações nessa janela de transferências, Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, e eles querem trazer também um zagueiro, e esse zagueiro poderia ser, por exemplo, o nome do André Ramalho, tá bom? O Inter não chegou a enviar uma proposta, a gente sabe que o Inter vai trazer um zagueiro dentro dessa janela de transferências, muito por causa do Vitão, que pode acabar deixando o Inter, e por esses fatores o Ramalho acaba entrando, entre aspas, no radar do Internacional, mas segundo seu staff, Inter, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Inter não realizou nenhuma proposta, tá bom? Mas vai deixar o relato aí de, primeiro, o Inter vai trazer um zagueiro, e aí, por exemplo, o nome do Mina é um nome que vocês podem descartar, porque o Inter não quer trazer o Mina. O nome do André Ramalho é uma possibilidade, só falta o Inter efetivar uma proposta. Vai deixar muito bem claro também que o Inter só vai efetivar uma proposta por um zagueiro a partir do momento que o Inter tiver certeza que vai perder o Vitão ou o Robert Tyram.
Então, até por isso, o Inter, por exemplo, ele não foi de uma maneira mais assídua no nome, por exemplo, do André Ramalho, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais, valeu, falou e foi!